Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Teresa Silva e eu sou empreendedora e ajudo também outras empreendedoras a se libertarem de medos, de inseguranças, de crenças limitadoras relacionadas com o dinheiro, com o sucesso, para que consigam alcançar próximos patamares financeiros no seu negócio online. 4 dígitos mensais, múltiplos 4 dígitos mensais e através de um método em que tu não precises trabalhar mais horas. Então aqui vem conhecer os bastidores do negócio online e vem conhecer como é que tu podes fortalecer o teu mindset e teres um mindset de sucesso. Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast e eu hoje vou falar sobre um tema que é um tema que para mim e para as pessoas que eu sigo é um tema extremamente importante e que tem a ver com as redes sociais. Para seres empreendedora online, para conseguires ter um negócio online sustentável e onde as redes sociais sejam o teu principal meio de comunicar o que é que estás a vender, quais é que são os teus produtos, quem é que tu és, de estares a expor o teu trabalho, muitas vezes isto tem um impacto negativo na nossa vida. Qualquer empreendedora que realmente queira ter um negócio online, é importante ter redes sociais para passar a sua mensagem, para passar o seu trabalho. Mas, se tu não souberes gerir as redes sociais, principalmente a um nível mais emocional e ter aqui em conta algumas questões mais concretas que hoje estamos aqui para falar sobre elas, tu poderás sentir um grande desgaste. Tu poderás sentir que, ok, isto das redes sociais, eu já não quero nada com isto. Se calhar entras ali no primeiro mês, passado alguns meses também, estás super entusiasmada, mas depois parece que, perdes a pica, aquilo já não te diz muito. Começas a ficar saturada, começas a receber muitas mensagens ou começas a estar quase que viciada em saltitar entre Instagram, Facebook, WhatsApp, sim, porque o WhatsApp também é considerado uma rede social, Telegram, portanto, YouTube, enfim, ficas aqui nestas plataformas todas, acabas por dispersar a tua energia com tanta coisa e depois acabas por estar sempre a saltitar e a ver quantos gostos é que tu já tens e se já tens comentários e se vais responder a esta e àquela. Dás por ti se calhar já a não saber se já respondeste a determinadas pessoas porque são tantas as mensagens. Então isto pode ter um impacto muito negativo na nossa saúde mental, nas nossas emoções e também levar-nos a um desgaste enorme a nível físico, ficarmos mesmo mais cansadas, saturadas, sem vontade para falar com as pessoas e sem vontade para utilizar as redes sociais como um meio para comunicar os nossos serviços. Então eu hoje vou-te passar aqui no fundo 4 passos muito importantes para tu seguires, para que tu possas gerir as redes sociais sem entrares neste nível tóxico e sem te desgastares, ok? Então, antes de mais, é importante tu fazeres uma espécie de diagnóstico ou uma avaliação, não é? Uma autoavaliação. Então, aqui a minha primeira pergunta para ti é a seguinte: numa escala de 1 a 10, que intensidade de desgaste é que tu sentes através das redes sociais? Esta é a pergunta base. Tu precisas de identificar agora, neste exato momento em que estás a ouvir este podcast, qual é que é o grau de desgaste que tu sentes, em que um é, não sinto desgaste nenhum, eu giro as minhas redes de forma positiva, sem grande toxicidade, sem entrar em stress, sem qualquer tipo de desgaste. E à medida que vai aumentando, não é? Portanto, ali o 10 seria o máximo, seria o nível máximo de desgaste, o nível máximo realmente de intensidade. Então é importante diagnosticares, ser sincera, ser honesta contigo e ver o que é que te faz sentido. Entre 1 a 10, qual é que é o nível de intensidade, de desgaste que tu sentes hoje, ok? Que pode ser diferente daqui a 2 meses, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, tendo em conta o teu próprio negócio online, se és tu que estás a geri-lo sozinha ou se já irás ter uma equipa,
alguma assistente, algumas pessoas a quem possas delegar tarefas, ou então tu própria, a partir de agora, começares a lidar melhor com isso, com as redes sociais, para que daqui a 2 meses consigas classificar e ter aqui um valor mais baixinho. E é importante também perceberes de onde é que vem este desgaste. De onde é que vem este desgaste? Ele pode vir de diferentes fontes. Estamos a falar de redes sociais, yes, mas existem várias coisas que te podem afetar aqui. E uma delas é a comparação. Será que uma das principais fontes de desgaste nas redes sociais para ti é a comparação? Como assim, Teresa? Sim, comparação. Quando eu falo em comparação, eu falo do desgaste mental. Quando nós entramos nas redes sociais e de repente tu vais a páginas de outras profissionais da tua área e começas a ver que aquela pessoa está a produzir mais conteúdo, ou que aquela pessoa está sempre a dinamizar coisas, ou que se calhar aquela pessoa publicou umas fotografias muito bonitas, ou está de férias e não está a trabalhar tanto como tu estás a trabalhar, enfim, ou tem muitos mais gostos do que as tuas publicações, então tu poderás dar por ti a comparar-te nas redes sociais e a achares que os outros são melhores do que eu, ou que eu deveria estar a fazer mais coisas e não estou a fazer estas coisas, ou pensar como é que esta pessoa consegue ter estes resultados e eu, como estou aqui a matar, a trabalhar, não consigo ter estes resultados, ou ficar mesmo injustiçada no sentido em que sabes que partilhas algo tão bom, mas tão bom, e sentes que não estás a ser tão vista como outras pessoas que efetivamente estão a ser mais vistas. Então aqui a comparação é aqui algo que te vai colocar numa posição inferior, numa posição de ficares com alguma inveja, algum ressentimento, alguma mágoa em relação aos outros, em relação, entre aspas, à tua concorrência, porque praticamente eu não acredito bem em concorrência, porque eu acredito que há espaço para toda a gente e que cada um de nós vai sempre abordar o mesmo tema de forma diferente e de acordo com a nossa personalidade e nunca ninguém poderá encaixar-se na minha personalidade. Não há outra Teresa, e mesmo que alguém fale dos mesmos temas que eu e da mesma forma e até mesmo nas mesmas perspectivas, eu tenho a minha cena, eu tenho a minha forma de comunicar, eu tenho a minha energia e tu exatamente o mesmo. Então não há ninguém igual a nós, ok? Então a comparação retira-te energia, rouba-te energia. Segunda fonte de desgaste, falta de ideias ou falta de criatividade. Esta falta de ideias, esta falta de criatividade que nos invade, muitas vezes retira-nos energia porque nós vamos ficar ali a remoer. Eu devia estar a publicar e eu não estou. Eu devia estar a produzir mais conteúdo e eu não estou. Estas pessoas estão a ter ideias incríveis e eu não estou. Então isto causa-nos um stress, uma ansiedade brutal e que vão bloquear a tua criatividade. E passa lá no meu Instagram, eu até coloquei a semana passada a seguinte frase: falta de criatividade é falta de conhecimento sobre o teu cliente ideal. Então, quando tu achas que tu tens falta de criatividade, não é falta de criatividade. Tu não sabes ou poderás não estar atenta ou estás desconectada de para quem é que estás a comunicar. Então, para quem é que tu estás a comunicar? Com quem é que tu queres falar? Qual é que é a mensagem que tu queres passar? Ok? E aqui é importante tu posicionares-te na tua área. Qual é que é a tua comunicação nas redes sociais? Tu gostas de ter uma comunicação mais de transmitir dicas práticas, conceitos práticos? Gostas de transmitir um passo a passo? Ou gostas mais de transmitir uma comunicação mais fluida, os teus insights, as tuas aprendizagens, falares mais sobre ti e sabes que de alguma forma as tuas histórias vão inspirar os outros? Qual é que é o teu tipo de comunicação, ok? Porque às vezes eu também sinto que nós queremos ser como os outros e esquecemos de ser exatamente como nós somos, ok? Então é importante tu saberes que tipo de comunicação é que tu queres ter. Tu queres ser
uma comunicadora mais inspiracional? Queres ser uma comunicadora mais de ajudar de forma prática? Queres ser uma comunicadora mais informativa? Tu até podes incluir estes vários tipos de conteúdo, mas qual é que é a tua veia? Para onde é que tu te queres dirigir? E atenção que tu podes dirigir-te agora para uma comunicação, por exemplo, mais inspiracional e daqui a 2 meses, 3 meses, podes redirecionar a tua comunicação para uma comunicação mais prática, mais dicas mais práticas, passo a passo. Então, há espaço para tudo. Agora, faz neste momento aquilo que te faz mais sentido para ti e não porque vês outras pessoas a fazer mais do mesmo, porque senão vamos dar por nós a sermos repetições, não é? Repetições de toda a gente. Por exemplo, falando aqui de algo bem concreto, imagina que alguém de repente começa a colocar fotografias na praia e no pôr do sol e a caminhar na praia e depois começas a ver não sei quantas pessoas a fazer exatamente o mesmo. Ok, elas podem se ter inspirado naquilo, mas de alguma forma estão a tentar ser algo que se calhar não são. Então aqui é importante tu perceberes porque é que tu estás a colocar aquela fotografia na praia. É porque tu quiseste colocar isso assim? É porque tu gostas e adoras ir à praia? É porque tu gostas e adoras ver o pôr do sol? Ou fizeste isso só porque alguém também já o fez? E nós podemos admirar muito determinadas pessoas, mas não temos que seguir propriamente a mesma veia comunicativa daquela pessoa, ok? Ou, por exemplo, vês que agora alguém mudou as cores do seu Instagram e de repente tu começas a pensar, então nesta área, se esta pessoa tem a mesma área do que eu, então eu agora também tenho que mudar as minhas cores no Instagram. Não, se tiveres que mudar as tuas cores, muda por ti, muda porque tu queres. Eu estou com uma vibe mais de colocar energia, colocar paixão, colocar ação, determinação, ajudar-vos através do meu Instagram com dicas mais práticas, direto ao ponto. E eu estou a colocar alguns posts que já deves ter reparado, portanto, mais nas cores do laranja, amarelo, vermelho, portanto, cores mais vibrantes, porque eu senti que tinha que trazer agora esta vibe. O que não significa que daqui a 1 mês ou 6 meses eu volte a alterar as cores do meu Instagram, ok? Portanto, direciona também as tuas cores, o teu tipo de comunicação, de acordo com o que tu queres transmitir agora. Tu podes te inspirar nas pessoas, mas não queiras ser como elas e perder a tua essência, não é? Não faz muito sentido, eu acho que não faz muito sentido. Faz sentido, sim, tu inspiraste, mas pergunta-te mesmo se estás a fazer aquilo por ti, para ti, se é verdadeiro e autêntico para ti, e se não for, não vais por aí, ok? Mas temos aqui terceira fonte de desgaste, medos e inseguranças. E ainda nem chegamos aos passos, está bem? Pronto, estou só ainda a falar sobre aqui as principais 7 fontes de desgaste. Então, a terceira tem muito a ver com, desculpa, medos e inseguranças. Portanto, medos e inseguranças que têm a ver com o medo de eu não ser boa o suficiente. Eu sentir-me insegura a partilhar a minha opinião sobre algum tema mais polémico. O medo de as pessoas não gostarem, não é? O medo de eu ser criticada, gozada por alguma coisa que eu partilhei. E isto aqui reflete-se não só no feed, mas também nos stories. Quantas e quantas vezes é que se calhar tu já não escreveste algumas stories, ou até mesmo em formato de vídeo, tu apareceste nos stories e de repente, antes mesmo de publicar, tu pensas assim, não estarei a ser ridícula? Será que eu devo mesmo publicar isto? Epá, se calhar não, hoje não. Tiras uma foto e se calhar pensas assim, estás com o cabelo horrível, ou não estás nada bem nesta foto. Não, se calhar não vou publicar. Quantas e quantas vezes é que tu já fizeste isso? Isso tem a ver com os nossos medos, isto tem a ver com as nossas inseguranças
e uma sensação de que nós não podemos ser verdadeiras, ou temos que ser demasiado perfeitas, ou as coisas têm que estar sempre muito, muito bem feitas, ou eu não posso dar a minha opinião sobre algo, porque isso pode ter uma consequência negativa. E às vezes é exatamente o contrário. É quando tu dás a tua opinião, é quando tu, e ouve bem esta frase, é quando tu assumes o teu poder e a tua grandeza. Eu até vou beber água. Desculpa, isto é a minha voz. É quando tu... Desculpa-me mesmo. Isto é o meu chakra da garganta. É quando tu... muitas vezes isto é tão desbloqueador para tu desbloqueares o teu poder pessoal e assumires a tua grandeza. E isto aqui, provavelmente estou aqui a tossir, porque isto diz-me muito porquê? Porque no meu caso, e não sei se isto acontece contigo ou se aconteceu contigo, eu sempre me senti muito pequenina, pequenina e talvez tenha sido essa uma das razões pelas quais eu quis sair dos Açores. Se tu já me conheces, sabes que eu sou açoriana, nasci na ilha de São Miguel. Nasci e vivi numa pequena freguesia que se chama Ribeirinha. Não sei se tu já ouviste falar na Ribeirinha, mas a Ribeirinha é daqueles sítios que literalmente não há nada para ver, ok? Não há sequer uma lojinha, e existem várias lojinhas tipo mercearia, mas não há um continente, não há um Pingo Doce, então é mesmo assim, temos uma farmácia e umas mercearias lá perto. E então, a Ribeirinha é assim, uma freguesia com 2.000 pessoas. Eu sempre me senti muito pequenina ali. E quando eu fui para a escola ali no quinto ano, eu já fui para a Ribeira Grande. E a Ribeira Grande realmente já é assim, é o concelho. Já é assim maior. Então eu aí também comecei a ter amigos de outras zonas e começou a ser muito importante para mim perceber que existiam outras mentalidades. Porque eu não sei se tens esta noção, mas em sítios muito pequeninos, de alguma forma, isto também pode ser um preconceito meu, mas de alguma forma as pessoas também têm uma mente mais limitada, porque é aquilo, é a vida da vizinha, são as vizinhas à porta para ver o que é que os outros estão a fazer e como é que está a vida das outras pessoas, é o trabalho, enfim, é o trabalho que sais à porta da rua, andas 5 minutos e estás no teu trabalhinho, portanto... É assim uma vida muito pacata e eu nunca gostei daquilo, eu nunca gostei de sair à rua e de ter que dizer bom dia a toda a gente e toda a gente intrometer-se de alguma forma na minha vida. Eu nunca gostei desse tipo de meio, sabes? E se calhar há pessoas que adoram e está tudo certo. Mas este é o meu podcast, então é onde eu partilho a minha verdade, partilho as minhas percepções e opiniões sobre a vida. Portanto... então queria-te falar um bocadinho sobre isto. Eu sempre me senti muito pequenina naquele meio e eu sempre soube que a minha vida não ia ser ali. E às vezes os meus pais, não é? A minha mãe até brincava e ela assim, quando tiveres um filho, ele também vem para aqui, vem ali para o ATL, aqui da freguesia. E eu achava que não, isto não vai acontecer. E mais tarde, portanto, na minha adolescência, eu sempre soube que eu ia sair dali, que eu não ia continuar nos Açores. Portanto, e uma das formas de eu sair foi mesmo a faculdade. E mesmo se não fosse a faculdade, eu teria encontrado outras formas. Portanto, eu sabia que não era por ali. E então depois fui para a Ilha Terceira, estive lá a estudar durante 2 anos na Universidade de Ciências da Nutrição, depois vim para o Porto, que eles têm protocolo com o Porto, e então cheguei aqui e realmente percebi que, ok, eu gosto mais desta vibe, eu gosto desta grandeza, eu gosto da cidade, eu gosto de sair à rua e ninguém me conhecer, ninguém se intromete na minha vida. Eu não tenho a obrigação de falar com ninguém, nem com o vizinho, nem com... Enfim,
é uma outra liberdade. Eu vinha muito à procura desta liberdade e inconscientemente, que eu hoje em dia também percebo isto, desta grandeza, porque eu sentia-me muito pequenina. E esta sensação de me sentir muito pequenina não é só a nível físico, sempre foi ao longo da minha vida a nível emocional. Eu sempre senti que eu não tinha o número de amizades suficiente, eu sempre senti que eu nunca fui a popular da escola, eu sempre senti que eu nunca fui a melhor aluna, então eu sempre senti que eu colocava muito esforço nas coisas, mas eu nunca conseguia ser a melhor, eu nunca conseguia ser a aluna perfeita, a amiga perfeita, ser a popular. Então sentia-me sempre pequenina, sentia-me sempre ali que me faltava alguma coisa. E hoje em dia, esta pequenez eu associo muito a uma falta gigante de amor próprio, a uma falta gigante de eu me amar, eu me reconhecer, eu assumir a minha grandeza, eu conhecer-me, não é? Eu perguntar-me quem é que eu sou? Independentemente do sítio em que eu nasci, independentemente daquilo que eu faço, independentemente da minha profissão, quem é que eu sou? E esta é uma pergunta altamente desbloqueadora. Eu sei que pode ser uma pergunta muito simples, mas se estás aí, pergunta-te: quem é que tu és? E não comeces por dizer que tu és a nutricionista, que tu és a coach, que tu és a mentora. Não, quem é que tu és? Lá no fundo, sem família, sem nada, sem trabalho, sem te definires através dos papéis que tu interpretas na sociedade. Então, se tu de alguma forma te sentes pequenina, eu quero te dizer que essa pequenez está relacionada com falta de amor próprio e falta de autoconhecimento sobre quem é que tu és na verdade. Porque se tu soubesses quem tu és, tu irias automaticamente assumir essa grandeza que há dentro de ti, esse potencial que há dentro de ti, essa missão poderosíssima que há dentro de ti. E este tem sido um dos meus maiores desafios e um dos trabalhos que eu tenho desenvolvido internamente comigo, que é eu assumir a minha grandeza, eu assumir e conseguir sentir esta estrutura no meu corpo. Eu tenho 1,57 m, mais uma vez, a nível físico, a nível familiar, a nível de tudo, há uma sensação de que sou pequenina. Mas nós temos que assumir a nossa grandeza internamente. Quais é que são as minhas qualidades? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu aprecio? Que impacto é que eu quero ter no mundo? E essa é uma das certezas que eu tenho hoje em dia. Eu quero ter um impacto brutal no mundo. Daqui a uns anos eu vou estar a dar palestras assim a multidões de pessoas. Aliás, este é um exercício que me surgiu numa meditação e que também podes fazer neste momento, que é, surgiu-me esta imagem numa meditação e isto também nos leva a fazer quase que um diagnóstico se tu te sentes pequena ou não. Se te sentes fechada, pequenina, retraída num cantinho ou não, que é... Podes até mesmo fechar os olhos agora para fazer este exercício muito simples, que é, vais fechar os olhos e vais-te imaginar assim, a ir em direção a um palco onde tu tens uma multidão de pessoas à tua frente e tu vais ter que falar para essa gente toda. E repara quais é que são as sensações do teu corpo e como é que tu estás a ir para esse palco. Estás a ir com uma postura aberta, confiante, cheia de vontade de comunicar? Ou estás a ir com uma postura, eu não quero fazer isto, eu acho que não consigo, não quero ir para este palco, eu não sou capaz. E numa destas minhas meditações, apareceu-me aqui eu a colocar os meus braços assim à frente dos meus olhos, a tapar os meus olhos, eu a inclinar-me para trás, do género, eu quero fugir, eu não quero estar aqui, eu não quero falar para esta multidão toda. E porquê? Por causa do medo em não agradar toda a gente, por causa do medo em ser criticada, literalmente por causa do medo de levar com tomates podres, ok? Ou seja, de alguém não gostar de mim. Nós ficamos
muito frustradas se sentimos que alguém não gosta de nós. Isto é uma ferida tão grande. E quando nós fazemos isso, tal como eu te estava a dizer, quando eu me retraio e eu inclino para trás, eu não quero falar, eu não quero comunicar, eu não me quero expor, eu só quero ir lá para a minha zona de conforto, eu não estou aberta para falar para esta gente toda, eu não me sinto confiante para falar para esta gente toda, eu sinto-me pequena e quando eu me sinto pequena, eu estou a bloquear todo o meu potencial. Então não tem só a ver com a parte mais física, nem o sítio onde tu moras, nem o teu corpo, se és alta, baixa, gorda, magra, não tem nada a ver com isso, tem a ver com estás a assumir a tua grandeza interna, porque é isso que te vai levar a desbloqueares o teu potencial, a desbloqueares a tua essência, aquilo de tão poderoso que tu tens dentro de ti, para comunicar aos outros e estares numa posição de estar ao serviço, em que as coisas deixam de ser só sobre ti e passam a ser sobre os outros. Tu estás ali bem estruturada, estás ali aberta, com o coração aberto, e depois foi essa a imagem que eu visualizei e que cristalizei no meu sistema, que é, eu imaginei a Teresa em cima do palco, com os braços bem abertos, com o peito bem expansivo e, acima de tudo, e este também foi um insight muito bonito, a minha cara não estava inclinada para as pessoas, a minha cara estava inclinada para o céu, quase como se eu estivesse a assumir a minha grandeza, mas ao mesmo tempo estivesse a assumir, ok, divino, podes-me guiar. Eu estou agora aqui aberta para que tu me possas guiar. Ou seja, é libertar-me ainda mais do eu, perceber que eu tenho um grande potencial, eu sou grande, eu estou aberta para transmitir a minha mensagem, eu estou aqui ao serviço, mas acima de tudo eu permito-me que mensagens divinas, orientações divinas venham até mim e eu possa comunicar isso. Não sou só eu a fazer este trabalho, eu estou a fazer este trabalho porque eu também estou a ser guiada para fazer este trabalho. E passar por este processo na meditação que eu fiz há umas semanas atrás foi muito importante para eu voltar a assumir esta minha chama interna, acender esta minha chama interna e a minha estrutura, a minha base, assumir. Quando nós assumimos algo, estamos a tomar uma decisão. Independentemente do exterior, eu sinto que eu sou grande. Eu assumo a minha grandeza, eu assumo o meu potencial. E então, quando eu faço isto, eu entro numa postura expansiva, eu entro numa postura aberta, eu entro numa postura de eu estou aqui para dar de coração, eu estou aqui para servir a humanidade, eu estou aqui para validar o meu propósito, aquilo que eu vim cá fazer, que é bem maior do que eu. E como podes estar a ver, eu já deixei de tossir, portanto, eu tinha que partilhar isto contigo. Não era suposto falar-te sobre esta minha experiência nesta meditação, mas se me veio esta ideia é porque realmente foi importante e está a ser importante para ti que estás aí desse lado, este insight sobre o que é esta pequenez e o que é esta grandeza. E grandeza é realmente assumirmos isso para nós e ao mesmo tempo reconhecermos o nosso valor e amarmos-nos incondicionalmente. Falei-te de atirarem agora, imagina que eu ia lá para o palco e que me atiravam assim tomates podres. Achas que eu, ao estar nesta posição aberta, nesta posição expansiva, que eu me ia importar com os tomates podres? Não, porque lá está, eu sei quem eu sou. E então, quando tu sabes quem tu és, ninguém te pode derrubar, ninguém te pode abalar, ninguém te pode desintegrar, porque tu sabes quem tu és. Tu assumiste a tua grandeza e estás ali por um propósito maior do que o teu. Então não é só sobre ti, não precisas de ativar o teu ego e não precisas de ativar as tuas máscaras, os teus mecanismos de defesa, de fuga, de não sou boa o suficiente, o que é que os outros vão pensar sobre mim e se eu não disser a coisa certa. Não precisas de ativar nada disso porque tu sabes porque é que estás ali e quem tu és, ok?
E então isto para te falar que realmente uma das nossas principais fontes de desgaste tem a ver com esta questão dos medos, das inseguranças, onde nós ativamos este ego e o ego quer nos proteger. E muitas vezes tu vais adquirir mecanismos de proteção tais como perfeccionismo exagerado, vou fugir e já não faço nada, não me quero expor, não me quero mostrar, não quero partilhar algo mais íntimo, mecanismos como eu não vou partilhar a minha opinião sobre algo polémico porque eu não quero gerar conflito, então tu acabas por te proteger muito, 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 muito. E cada vez em que te estás a proteger cada vez mais, tu estás a retrair-te novamente, estás a ser pequena e não expansiva e não grande. Quarta fonte de desgaste tem a ver com a falta de foco e a falta de produtividade. Falta de foco e produtividade. Isto acontece muito tão bem, porque de alguma forma se calhar tu queres ser tão perfeitinha que acabas por procrastinar, ou seja, se tu quiseres ser muito, muito perfeita a publicar conteúdos, a fazer as imagens, a fazer o copy, o texto, não é? Tu podes dar por ti a procrastinar. Hoje não. Se calhar amanhã eu vou estar mais inspirada. Se calhar amanhã eu vou ter mais tempo para fazer isto mais bem feitinho, mais bonitinho. E depois tu acabas por demorar muito tempo a realizar determinadas tarefas que podiam realmente ser concretizadas num menor período de tempo. Então aqui é importante perceberes que quando se fala em produtividade, normalmente não tem só a ver com tu colocares cronómetros, gerires as tuas redes sociais, a criação de conteúdos com blocos de tempo, portanto, teres um dia específico para produzir conteúdo. A estrutura e a estratégia também é importante, mas acima de tudo, a procrastinação e a falta de foco têm a ver com medos, têm a ver com alguma sensação que tu sentes e que queres fugir disso. Se calhar tu podes estar a chegar ao fim de algo e de repente tu sentes, agora tenho que me levantar, tenho que ir almoçar, tenho que ir à casa de banho, e não terminaste, e podias ter terminado aquela tarefa no espaço de 5 minutos. Porque é que não o fizeste? Porque ao terminar, tu depois não irias poder mudar aquilo, ou ias ficar com a sensação de já está. E às vezes nós queremos fazer mais e achamos que temos que colocar mais informação e mais coisas, e não, realmente a única pergunta que tu tens que colocar é a seguinte: isto está perfeito para o meu cliente, ou isto está perfeito para as pessoas que me seguem? A minha mensagem está clara? Eu vou conseguir passar a mensagem com clareza? E se sim, então aquilo já está perfeito. Só que às vezes nós queremos que os nossos conteúdos estejam perfeitos para nós próprias. E adivinha, se tu tens muito conhecimento na tua área, tu vais dar por ti a achar que as coisas nunca vão estar perfeitas. E não vão, porque tu és demasiado exigente, já tiveste acesso a muito e muito conhecimento, mas o teu seguidor, o teu cliente, não tem acesso a todo esse conhecimento. Eles querem saber o essencial, aquilo que vai ajudá-los, de facto, a obterem o resultado. E é isso que as pessoas procuram, resultados. Está bem? Mas, quinta fonte de desgaste, a obrigação de estares presente. E o que é isto da obrigação de estares presente? Muitas de nós acabamos também por sentir este desgaste emocional, por sentirmos que eu tenho que estar todos os dias nas redes sociais, ou então tu nem contabilizas o tempo que passas nas redes sociais como estares a trabalhar e dás por ti a estar nas redes sociais o dia todo, na tua hora de almoço, entre consultas, à noite, quando estás no sofá a ver um filme, ou quando devias de estar a relaxar e a desconectar do trabalho, dás por ti sempre on, sempre ligada. E isto é um perigo muito grande. Ou seja, quando tu te sentes obrigada a estar presente e ao mesmo tempo quando tu não colocas limites, e já vamos falar mais sobre o que é isto de colocar limites. Sexta fonte de desgaste é o perfeccionismo exagerado. Eu acredito que o mal não está no perfeccionismo, mas sim quando tu sentes que as coisas têm que ser muito, muito, muito perfeitas, que é quando tu colocas um grau de exigência enorme sobre as tuas costas, e aqui provavelmente muitas de vocês podem sentir
um desgaste enorme, uma tensão enorme no pescoço, nos ombros. Sempre que tu sentires esta tensão nos ombros, no pescoço, portanto, na cabeça, até mesmo uma pressão a nível da cabeça, tudo isto está relacionado muito com sobrecarga. Tu sentes que tens de carregar o mundo às costas, tu sentes que tens demasiada responsabilidade para gerir tudo e mais alguma coisa. Cuidado com isto, ok? Então, muitas vezes o perfeccionismo exagerado é que nos pode levar a esta tensão. E a última fonte de desgaste tem a ver com vibrações negativas, porque a partir do momento em que tu te expões nas redes sociais, tu estás aberta a ser vista por muitas pessoas e pessoas essas que muitas vezes tu não conheces, muitas vezes não sabes quais é que são as intenções dessas pessoas e podes sim receber. Elas podem te emanar pensamentos negativos, elas podem te emanar vibrações menos positivas, ok? Invejas, maus olhados, portanto. E não se trata de acreditares ou não nisto, trata-se sim de quando muitas pessoas te enviam muitas vibrações negativas, isto cristaliza-se no teu próprio campo magnético, ok? E por vezes tu podes sentir um cansaço extremo e não saber de onde é que isso vem e tem a ver com isso, tem a ver com tu não te estares a proteger devidamente a nível energético. Eu não estou a dizer para tu parares de te expor nas redes sociais. Não se trata nada disso. Não é por aí o caminho. O caminho é continuares a te expor, continuares a partilhar a tua mensagem, continuares a ser grande, assumires a tua grandeza, libertares o teu potencial, servires o mundo através dos teus dons, através daquilo em que tu és boa, através da tua cena, mas saberes te proteger energeticamente, fazeres limpezas energéticas. Enfim, aqui podemos ir por vários caminhos. Mesas radiónicas, meditações, reiki, portanto, podemos falar aqui de várias e várias coisas, sprays energéticos, cristais, florais, tudo aquilo que tu possas imaginar, conexão com a natureza, mas é importante sim, tu de X em X tempos, fazeres limpezas energéticas. Aliás, eu aconselho limpeza energética e reequilíbrio energético a todas as empreendedoras que tenham contacto com outras pessoas, não só a nível de redes sociais, mas com clientes, porque quer o contacto com o outro a nível de clientes, atendimentos individuais ou em grupo, quer a nossa exposição nas redes sociais, quer tu queiras, quer não, tu vais sempre absorver alguma vibração negativa, principalmente se tu trabalhas numa área, por exemplo, da saúde. A área da saúde, nós deparamos-nos com pessoas que estão num estado de vibração muito, muito baixinho. E se tu não te souberes proteger, tu vais acabar por absorver essa vibração. E depois também podemos falar aqui de vibrações ao nível, portanto, da tecnologia mesmo, do telemóvel, do computador. Parece que não, mas tu estás exposto a este tipo de radiações eletromagnéticas, essas radiações também podem ser nocivas para o teu descanso, podem ativar o teu stress, podem, portanto, deixar-te mais cansada. Não é por acaso que a parte da visão, muitas vezes há pessoas que também ficam cansadas de olharem para o computador, nós estamos só fixadas a olhar para a frente, não é? Portanto, não estamos a movimentar os nossos olhos. Tudo isso também acaba por nos desgastar. Este trabalho mais sedentário, de olhar para o telemóvel, de estarmos no computador. Então é importante sim, de forma periódica, fazeres algumas limpezas energéticas e reequilíbrio energético. E agora sim, passado quase 40 minutos do nosso episódio de hoje, eu vou-te passar quais é que são os 4 passos principais para tu conseguires lidar melhor com o desgaste das redes sociais. Então o primeiro passo tem a ver com definires as tuas regras. O que é isto de definir as tuas regras? Isto vai-te ajudar principalmente naquela questão de sinto a obrigação de estar presente nas redes sociais, porque muitas vezes nós achamos assim, ok, eu tenho que publicar todos os dias e fazes isso durante X tempo e depois acabas por te desleixar. Ou então, tu sentes que tens que fazer stories todos os dias e depois não fazes e ficas estressada, ficas ali a remoer e sentes-te culpada.
E quando nós fazemos isto de forma sistemática, que é eu tenho de fazer isto, eu tenho de fazer isto, eu tenho de fazer isto, e depois não o fazes, tu vais sentir uma enorme frustração, culpa e, acima de tudo, pressão. E como é que nós diluímos a pressão? Mudando as nossas regras, para te sentires mais em paz e aliviada. Então, como é que nós mudamos aqui as nossas regras? Tu vais perceber quais é que são as tuas regras, independentemente dos métodos, dos especialistas, daquilo que se diz sobre o algoritmo das redes sociais, tu própria vais definir. Ok, mas qual é que é a minha regra afinal? Qual é que é a minha regra para estar nos stories do Instagram? Ok, quero fazer um vídeo todas as semanas nos stories e vou partilhando os meus posts. É isso. Quero, a nível de feed, quero fazer, por exemplo, 3 posts por semana. Ok, eu vou agendar estes 3 posts por semana. Ou seja, é colocares as tuas regras para te sentires satisfeita sempre que as cumprires. E não colocares regras demasiado rígidas, demasiado exigentes. Porque senão aí vais ficar frustrada porque não estarás a cumpri-las. Está bem? Então, este é o primeiro passo. Define as tuas regras para tu te poderes sentir mais leve e libertar dessa pressão que às vezes, não é, tu possas estar a sentir. Porque se tu tens um negócio online, eu acredito que tu estás no negócio online porque tu queres liberdade. Então não faz sentido nenhum tu sentir-te presa no teu próprio negócio. É ou não é? Então aqui, sempre que sentires alguma pressão, algum desconforto, e estamos a falar de redes sociais, podíamos estar a falar aqui de outra coisa qualquer. Muda a tua regra. Muda a tua regra. Isto vai-te ajudar sempre. Combinado? Mais, segundo passo. O segundo passo tem a ver com aquela sensação de mas parece que as pessoas não estão a comentar tanto, ou parece que esta publicação não teve tantos gostos como a minha outra publicação, ou as pessoas não estão a responder tanto nos stories. Quando tu sentes isso, há aqui um passo, que é o segundo passo que eu te quero dar, que é age nas redes sociais como tu gostarias que as pessoas agissem contigo. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque muitas vezes, e eu já passei por isso, eu não sou nada de ir partilhar a minha vida nas contas de outras pessoas, ou seja, de escrever comentários maravilhosos, a responder a algum post de alguém, nem sou de comentar as stories, não é, das pessoas e deixar muitas perguntas. E às vezes vejo sondagens interessantes, mas eu nem respondo, ou porque estou a fazer uma outra coisa qualquer, ou porque realmente não me deu na cabeça para responder, não é por mal. E eu comecei-me a perceber que a minha própria interação, a interação que eu estava a receber, também era assim. Ou seja, as pessoas também não respondiam tanto, não comentavam tanto nas minhas redes sociais. E eu comecei a perceber que isto era um reflexo de mim própria. As nossas redes sociais vão ser um reflexo de quem nós somos e daquilo que nós fazemos, dos nossos comportamentos. Então, se eu quero pessoas a comentarem, ou mais pessoas a comentarem os meus posts, eu vou ser a primeira a comentar os posts dos outros. Ok? Se eu quero pessoas que respondem às minhas perguntas nos stories, eu também vou ser aquela pessoa que vai responder às perguntas de outras pessoas, ou que vai responder às sondagens de outras pessoas. Então começa a aplicar nas redes sociais este espelho. Como é que tu queres que as pessoas, ou como é que tu gostarias que as pessoas agissem contigo e como é que tu vais agir com elas? E de uma forma bem subtil, tu vais começar a ver as coisas a acontecer, está bem? Aqui também é importante tu sugerires a tal call to action, a chamada para a ação, porque se tu não disseres às pessoas para comentar, ou para colocar um gosto, ou para colocar um emoji, as pessoas também não vão colocar, está bem? Ou se calhar podem colocar, mas se tu colocares uma call to action, uma chamada para a ação, mais facilmente também aumentas aqui a interação nas redes sociais. Terceiro passo, vamos aqui ao nosso terceiro passo, que é colocar limites nas redes sociais. Colocar limites a nível de quê? A nível de horários, ok? A nível de horários, para tu te protegeres um pouco mais. Então aqui é importante tu definires se tu vais estar nas redes sociais todos os dias, se vais retirar o fim de semana. É importante definires intervalos de horas, se vais estar das 9 às 10 da manhã, das 9
ou às 10 da noite, se vais estar durante a tarde, é importante tu definires isso para responderes a comentários por blocos de tempo, para estares nas redes sociais e também teres a oportunidade de ver como é que estão as tuas publicações e não estares sempre a ver, tive mais um gosto, tive mais 2, tive mais 10, tive mais 20. Não estás sempre a ver o aumento da interação, mas sim poderes ir, por exemplo, ao final do dia ao Instagram e ver, as pessoas realmente gostaram desta publicação, ou já tenho aqui uns comentários interessantes e vou agora responder a este carinho das pessoas. Então é realmente prevenires aquele desgaste e aquela dispersão que pode surgir de vais de manhã, vais na hora do almoço, vais à tarde, vais à noite e estás sempre ali e principalmente à espera do reconhecimento exterior. Não faças as coisas à espera só do reconhecimento exterior. Faz as coisas porque tu queres passar uma mensagem. Faz as coisas porque tu tens uma intenção que pode ser vender e expor os teus programas, as tuas consultas. Faz as coisas porque tu queres contribuir para a vida das pessoas e para a melhoria da vida das pessoas. Faz as coisas sempre com uma intenção positiva, ok? E não à espera de receber reconhecimento, carinho e que as pessoas te coloquem num pedestal. Não é esse o objetivo, está bem? E depois temos aqui o quarto passo, para não me alongar muito, que é não te definires pelos números. Não te definas pelos teus números, ou seja, não é por teres 100 mil seguidores ou teres 10 mil seguidores que ao teres 10 mil tu és uma fracassada ou és menos boa do que alguém que supostamente já tem mais sucesso profissional, porque esta questão do sucesso profissional também tem muito que se lhe diga, não é? Tem a ver com o tempo de horas, tem a ver com as horas que a pessoa trabalha, tem a ver com o rendimento da pessoa, tem a ver com a liberdade que a pessoa sente que tem no seu negócio. Então, sucesso profissional é muito vago. Agora, não definas o teu valor por isso, pelos números, porque às vezes nós pensamos assim, porque a outra tem mais gostos do que eu, ou eu não estou a ter interação com as pessoas, parece que eu não estou a ser assim tão vista. Não definas o teu valor por isso. O teu valor não tem nada a ver com os números. O teu valor tem a ver com aquilo que falávamos há pouco de tu reconheceres quem és tu. O que é que tu estás aqui a fazer? Qual é que é a mensagem que tu queres passar? E lembra-te, acima de tudo, que muitas vezes o nosso conhecimento e a forma como nós comunicamos através das nossas publicações, lives, vídeos, muitas vezes isso fica lá no feed e há pessoas que te vão encontrar e que vão rever tudo aquilo que tu já fizeste para trás e que vão te enviar mensagens e dizer adorei o teu conteúdo. E tu se calhar já publicaste alguns conteúdos há 6 meses atrás, ok? Mas aquelas pessoas estão a ver agora. Então, eu costumo dizer que o nosso conteúdo é intemporal. Então, a única coisa que tu tens que fazer é colocar boa energia por detrás da tarefa, colocar boa energia naquilo que tu estás a fazer. Colocar amor, assumires o teu poder, assumires a tua contribuição, a contribuição que tu queres deixar. Acima de tudo, estes são princípios fundamentais. Ok? Então, recapitulando aqui estes 4 passos. Primeiro passo, define as tuas regras. Segundo passo, age nas redes sociais como tu gostarias que agissem contigo. O terceiro passo, coloca limites nos horários. E o quarto passo, não te definas pelos teus números, ok? O teu valor é independente de tudo isso. É independente de tudo aquilo que está a acontecer à tua volta. Tu não podes deixar que algo externo defina quem tu és. Se és melhor do que alguém ou não, se és mais bem-sucedida ou menos bem-sucedida. Não. Isso tem que fazer parte de ti. Tu já és bem-sucedida, tu já és rica, tu já és uma pessoa extremamente energética, tu já és uma pessoa extremamente grande. E que esta seja a grande mensagem que tu levas deste episódio. Assuma a tua grandeza de uma vez por todas, sem sentires que tens que agradar alguém, sem sentires medo de seres criticada, de seres gozada. Há aqui uma frase que eu adoro que é: onde há amor,
não há medo, ou aliás, onde há medo, não há amor, acho que é assim, onde há medo, não há amor. Então, no fundo, sempre que tu te sentes receosa, com medo, insegura, significa que tu te desconectaste da energia do amor. Então, hoje aproveita para refletir sobre isso. Volta-te a reconectar com essa energia do amor incondicional. Sente o teu corpo preenchido, sente-te a transbordar de amor. Celebra tudo aquilo que tu já conquistaste, celebra tudo aquilo que tu já ganhaste, celebra tudo isso, toda a tua sabedoria, todos os teus medos que já venceste, as barreiras que tu já ultrapassaste, porque acredites ou não, tu estás a ser preparada para algo maior e tu só vais lá chegar se tu não te perderes no meio disso tudo. Se tu não te perderes no meio disso tudo, ou seja, se tu cada vez mais fores caminhando para esse lugar, expandindo o teu amor interno e não ires-te perdendo e ficando só a te definir pelo exterior. Está bem? Então espero que tenhas recebido aqui imensos insights, com certeza que com este episódio tu obtiveste não só os 4 passos que eu estava aqui a preparar para ti, mas obtiveste com certeza outros insights de outras coisas que também me foram surgindo. Eu acho que não consigo fazer episódios pequenos do podcast, portanto, cada vez que eu entro aqui eu penso, ok, vais fazer um episódio de 30 minutos, Teresa, mas isto acaba por se prolongar. Mas eu acho que é importante, passar-te esta minha sabedoria, passar-te estas minhas percepções, opiniões, porque este é mesmo o meu propósito. Não tem a ver com o tempo que ficas aqui a me ouvir, tem a ver sim com a força que sais daqui agora, a determinação com que sais daqui e, acima de tudo, com mensagens-chave para que tu possas agir de forma diferente, pensar de forma diferente e servir o mundo de um lugar de amor, de um lugar onde tu própria estejas mais conectada contigo. Então vá, um grande beijinho e até breve. Muito obrigada por me ouvires, eu acredito que sais daqui com imensas aprendizagens e se tu gostaste deste episódio, marca-me nas tuas redes sociais, nos teus stories e partilha lá @teresasilva.mentora e a tua maior aprendizagem, que eu vou adorar saber. E se pretendes trabalhar comigo, evoluir, trabalhar sobre o teu mindset, vem-me seguir também através do site www.mentorateresasilva.com e lá tu traz todas as informações de como é que funciona a mentoria Mulher Magnética e como é que funcionam também os meus outros produtos para que eu te possa ajudar.